Imagine estar diante de uma estrutura tão grandiosa que parece tocar o céu. Um monumento que resistiu ao testê do tempo por mais de 4 milênios. Estamos falando das grandes pirâmides do Egito, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Essas estruturas icônicas, envoltas em mistério e intriga, continuam a cativar a imaginação das pessoas em todo o mundo. As grandes pirâmides do Egito. Um testemunho do desejo da humanidade de alcançar o impossível. As pirâmides, um tributo colossal aos divinos faraós, foram construídas durante o antigo reino do Egito, um período de prosperidade e inovação arquitetônica. Essa era, que remonta a mais de 4.000 anos, testemunhou o reinado de alguns dos mais famosos faraós associados às pirâmides. Veja, por exemplo, o faraó Xufu. Quem encomendou a Grande Pirâmide, a maior do trio de Gizé. Esse monumento gigantesco é uma maravilha arquitetônica, um testemunho da grandeza de seu reinado. Há também Khafra, filho de Xufu, cuja pirâmide, embora um pouco menor, é igualmente impressionante e acompanhada pela icônica Esfinge. E não podemos nos esquecer de Menkaure que, embora sua pirâmide seja a menor das 3, ainda assim conseguiu deixar uma marca indelével no Planalto de Gizé. A construção dessas estruturas gigantescas exigiu uma imensa força de trabalho e um nível de precisão que ainda hoje nos surpreende. Há muitas teorias sobre como os antigos egípcios conseguiram erguer essas pirâmides. Alguns sugerem o uso de rampas enormes, enquanto outros propõem o uso de um sistema de alavancas. Entretanto, os métodos exatos permanecem envoltos em mistério, o que torna essas estruturas ainda mais intrigantes. A construção dessas estruturas ainda é envolta em mistérios, um testemunho da engenhosidade dos antigos egípcios. Sua capacidade de construir esses monumentais tributos aos seus governantes divinos com tanta precisão e grandiosidade continua a nos cativar até nos dias de hoje. As grandes pirâmides, uma maravilha de precisão e design, guardam em si segredos que continuam a confundir estudiosos e pesquisadores. Essas estruturas colossais, embora sejam principalmente tumbas para os faraós, também são um triunfo arquitetônico. Os interiores labirínticos com sua intrincada rede de câmaras e corredores são um testemunho do gênio dos arquitetos antigos. Eles eram diferenciados, pelo seu tempo. No entanto, as pirâmides não são apenas um brilho arquitetônico. Elas também são uma bússola celestial. Seus lados se alinham quase perfeitamente como os pontos cardeais da bússola. Esse alinhamento preciso com as estrelas fez com que muitos se perguntassem sobre o conhecimento astronômico dos antigos. Além disso, a construção em si é um mistério danado. Como os antigos egípcios transportaram e colocaram essas pedras enormes? Só Deus para nós mostrar. Há muitas teorias, desde trenós e rampas até as mais fantásticas envolvendo extraterrestres ou tecnologias perdidas, mas nenhuma foi definitivamente comprovada. As pirâmides permanecem como um enigma e os mistérios aumentam seu fascínio. Mais do que apenas maravilhas arquitetônicas, as grandes pirâmides do Egito têm um profundo significado cultural e religioso. Essas tumbas colossais não eram apenas locais de descanso final para os faraós, mas sim pontes intrincadas que conectavam o mundo terrestre ao reino celestial. No coração da antiga crença egípcia, as pirâmides desempenharam um papel fundamental para garantir a jornada bem-sucedida dos faraós para a vida após a morte. Tipo uma teletransporte para o céu. A grandiosidade dessas estruturas era um testemunho do status divino do faraó, sua conexão com os deuses e seu renascimento antecipado no mundo do além. Cada pedra, cada câmara, cada passagem servia a um propósito nos intrincados rituais de morte e renascimento, conduzidos com precisão e uma crença inabalável no divino. Mas as pirâmides eram mais do que apenas portais espirituais. Elas eram um símbolo do poder e da prosperidade da civilização egípcia. Eram um testemunho da engenhosidade, criatividade e determinação de uma sociedade que podia conceber e construir estruturas tão inspiradoras usando apenas as ferramentas e técnicas mais rudimentares. Eram uma declaração para o mundo do poder e da majestade do Egito, um farol que perdurou por milênios. Avançamos para os dias de hoje. As grandes pirâmides permanecem como um legado duradouro de uma civilização há muito passada. No entanto, sua influência continua a ressoar em nosso mundo moderno. Elas são um ponto focal para estudiosos e pesquisadores em todo o mundo, uma fonte de fascínio e mistério sem fim.
Elas inspiram artistas, escritores e cineastas, acendendo a chama da criatividade com seu fascínio atemporal. Eles atraem milhões de turistas todos os anos, servindo como um testemunho da realização humana e um lembrete de nossa herança cultural compartilhada. Elas não são apenas monumentos de pedra, mas entidades vivas que respiram e continuam a nos ensinar, inspirar e fascinar com sua grandeza e seu mistério. Em conclusão, as grandes pirâmides do Egito são mais do que apenas relíquias de uma era passada. Elas são um testemunho do espírito humano, do poder da crença e da determinação e do fascínio duradouro do mistério e da maravilha. As grandes pirâmides do Egito, um símbolo das conquistas humanas e um farol do patrimônio cultural, continuam a inspirar admiração e maravilha nos corações de milhões de pessoas. Obrigado por assistir até aqui e não deixe de deixar o seu gostei. Assim você me dá uma força e me incentiva a trazer mais conteúdos como esse.